Olá, estudante paranaense, bem-vindo à aula de Geografia do programa Aula Paraná. E um olá também para você que não é estudante da Rede Estadual de Ensino do Paraná, mas está acompanhando as aulas Paraná que estão sendo veiculadas tanto pela televisão aberta quanto pelo canal oficial do programa Aula Paraná no YouTube. E para darmos início à nossa aula, quero pedir a você, estudante, que providencie caderno, caneta, lápis e borracha para que realize as anotações dos conteúdos que serão apresentados na aula de hoje. E já vamos conhecer então os objetivos propostos na nossa aula de hoje. Lá na tela para você, ó. Explicar a utilização do petróleo pela sociedade ao longo do tempo, explicar como ocorre a extração do petróleo e do gás natural e explicar a influência do petróleo na economia e na geopolítica global. Então nós vamos estar conhecendo um pouco mais sobre o petróleo, desde o processo de extração, refino, nós vamos falar um pouco nas próximas aulas também sobre a distribuição do petróleo e também sobre conflitos. Mas na nossa aula de hoje nós vamos fazer uma retrospectiva histórica, nós vamos ver desde quando extrai-se o petróleo e quais os interesses que estão envolvidos em torno do petróleo. E aqui na tela para você, ó, já vai aparecer a nossa reflexão inicial. Qual é a importância do petróleo para a nossa sociedade? Você já parou para pensar o porquê que o petróleo é importante para a nossa sociedade, para a nossa vida? Quais são os produtos que nós podemos extrair do petróleo? Pensa um pouquinho nisso aí. Muito bem, estudante. Você deve ter percebido que no nosso cotidiano nós temos uma série de produtos cuja matéria-prima é proveniente do petróleo. Talvez você tenha pensado no plástico, no isopor, mas também pensado na gasolina, no óleo diesel, nos corantes, nas tintas artificiais, que também têm na sua composição derivados do petróleo. Então perceba o quanto o petróleo é importante para a nossa vida. E para a gente falar um pouco mais sobre o petróleo, vamos pensar na formação do petróleo. Olha lá na tela, ó. Petróleo, formação. A formação do petróleo é caracterizada pelo acúmulo de material orgânico sob condições específicas de pressão e isolamento em camadas do subsolo de bacias sedimentares, sofrendo transformação por milhares de anos. Então, o que nós vamos perceber? Que o petróleo levou milhões de anos para se formar, e isso torna uma fonte de energia não renovável. E esse petróleo, que demorou milhões de anos para se formar, para que sua formação, ele necessitou de um ambiente rico em umidade e em material orgânico. E esse ambiente ficou isolado, ficou confinado, submetido à pressão e à temperatura ao longo de muito tempo, ao longo de milhões de anos. E fez com que esse material orgânico, no ambiente úmido, submetido a essa elevada pressão e temperatura, sofresse transformações e desse origem ao petróleo. Esse líquido negro que, se você observar do lado esquerdo da sua tela, você vai perceber que ali nós temos o petróleo líquido negro. E quando eu digo esquerdo, peço a você desculpas, porque na tela vai estar do seu lado direito. Aqui na próxima tela, se você olhar com mais atenção, ó, além de estar em uma bacia sedimentar, é importante algum tipo de rocha reservatório, geralmente porosa, coberto por uma rocha seladora, que impede que o óleo escape para a superfície, vindo a se dissipar. Então, para que o petróleo não possa se dissipar, ele tem que estar isolado, ele tem que ter uma rocha que realize o isolamento dele, para que essas reações que ocorrem ao longo de milhares e milhões de anos possam ocorrer de forma a manter os produtos resultantes dessa transformação confinados. E na próxima tela, olha lá com bastante atenção agora.
Ali nós temos uma ilustração que mostra para você, ao longo do tempo, o que vai ocorrendo na estrutura geológica do nosso planeta que resulta na formação do petróleo. Se você observar com bastante atenção a figura A, você está vendo ali um ambiente rico em umidade e com um material orgânico. Então, neste detalhe que você consegue observar aqui, nós temos o material orgânico. E o que acontece? Em função das mudanças da estrutura geológica do nosso planeta e do processo de deriva continental, nós temos a deposição de sedimentos nessa área. E perceba que na parte de baixo da figura B, nós temos material orgânico que já está confinado, com uma grande parte dessa água que estava aqui, também ficou confinado. E perceba que essa camada de material sólido exerce uma pressão sobre esta área aqui. Com o passar do tempo, nós temos na figura C, nós vamos ter aqui um aumento da temperatura e um aumento da pressão, haja vista a maior quantidade de material depositado sobre essa área. E também mais material orgânico em decomposição juntamente com água. Então nós temos aqui a formação do petróleo. E na figura D, nós temos uma maior quantidade de material sólido ainda. E ainda nós temos o aumento da pressão. Essas etapas A, B, C e D ocorrendo ao longo de milhões de anos. E essas ações, esse processo geológico natural resulta na formação do petróleo. Agora, se você observar ali na tela também, nós vamos ver um pouco sobre o refino do petróleo, onde o refino é um método utilizado para se obter uma série de subprodutos do petróleo. Se baseia nas diferenças de faixas de temperatura da ebulição das frações do petróleo. E aí nós temos que pensar na torre de fracionamento, que quando nós estamos falando do refino de petróleo, nós estamos falando do ato de se obter outros produtos da matéria-prima petróleo. E isso ocorre por meio do refino na torre de fracionamento. Se você observar nessa imagem que vai aparecer na sua tela, bem grande, você está vendo o que ali? Uma torre de fracionamento. E essa torre de fracionamento, ela está dividida em várias etapas, identificadas com o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E essas etapas que estão divididas por esses números, elas representam o momento em que nós vamos ter a formação destes itens, como por exemplo, no número 6, o gás. Observe que nós temos, neste ponto aqui, um reservatório de petróleo, onde o petróleo bruto é armazenado, o qual é bombeado para uma fornalha que irá aquecer esse petróleo a temperaturas extremamente elevadas. Uma grande parte desse petróleo vai sair do estado líquido e vai passar para o estado gasoso e vai subir pela torre de fracionamento. Quando ele chega aqui, pode ser que ele não retorne para o estado líquido e continue no estado gasoso. Então aqui nós temos o gás proveniente do petróleo. Mas nós também vamos perceber que uma parcela do petróleo que se encontra nessa fornalha aqui não passará para o estado gasoso, permanecerá no estado líquido e virá aqui que serão os resíduos utilizados para a produção de parafina, de produção de asfalto. Mas também nós vamos encontrar uma parcela desse petróleo bruto que evaporará ao longo dessa torre de fracionamento e em determinado momento, por exemplo, no número 3, neste ponto aqui, ela retorna ao estado líquido. E aí nós temos aqui o óleo combustível, também conhecido como óleo diesel. Então esse é o princípio da torre de fracionamento. É assim que nós realizamos o refino do petróleo. E é esse processo fundamental para que nós possamos extrair uma série de subprodutos do petróleo e possamos utilizá-lo como matéria-prima para uma infinidade de produtos que dispomos no nosso cotidiano. Aqui na próxima tela, nós vamos ter o nosso quiz. É a hora que nós vamos interagir com o conhecimento e vamos ver o que você conseguiu memorizar dos conteúdos que foram trabalhados até o momento. Lá na tela para você, quais as condições que resultam na formação do petróleo? Letra A, deriva continental e redução da temperatura do planeta. Letra B, aumento da pressão, glaciação e aumento da temperatura. E letra C, deriva continental, aumento da pressão e temperatura ao longo do tempo. Letra A, letra B ou letra C? O que você acha?
Muito bem, estudante. Letra A, letra B ou letra C? Vamos acompanhar a resolução da nossa atividade lá na tela. Olha lá, a resposta certa é letra C. Deriva continental e aumento da pressão e temperatura ao longo do tempo, que é exatamente aquilo que nós já tratamos aqui no início da nossa aula. Dando continuidade à nossa aula, alguns conceitos que vão ser importantes serem assimilados por você para a compreensão dos conteúdos que vão ser trabalhados agora. Ali na tela, você já vê um desses conceitos, que é o monopólio. Designa uma situação particular de concorrência imperfeita, em que uma única empresa detém o mercado de um determinado produto ou serviço, conseguindo, portanto, influenciar o preço do bem comercializado. Então, quando nós estamos falando em monopólio, nós estamos falando de uma única empresa que controla todo o mercado, conseguindo controlar a oferta de um determinado produto, bem como o preço a ser praticado por esse produto. Haja vista que é uma empresa só que estará atuando nesse segmento de mercado. Nós também temos que falar em cartel, que também é um conceito para a gente compreender a evolução histórica do petróleo. Então olha lá na tela que cartel é um acordo explícito ou implícito entre empresas concorrentes para, principalmente, fixação de preços ou cotas de produção, divisão de clientes e de mercados de atuação, ou, por meio da ação coordenada entre os participantes, eliminar a concorrência e aumentar os preços dos produtos, obtendo maiores lucros. Então, quando estamos falando em cartel, nós estamos falando em uma associação de empresas, uma associação que pode ser explícita ou implícita, pode ser declarado ou não, que essas empresas, elas convencionam o preço a ser cobrado por um determinado produto ou serviço, fazendo assim com que os consumidores não tenham uma opção de escolha por um preço menor. Isso garante a lucratividade das empresas que estão dentro do cartel e também consegue fazer com que outras empresas que não estão no cartel venham a sofrer consequências, podendo não ter igualdade de competição com as empresas estabelecidas no cartel. E esses conceitos são fundamentais para a gente compreender um pouco mais da evolução histórica do petróleo que a gente vai ver na sequência da nossa aula. Porque agora, ali na tela para você, nós temos a nossa primeira atividade. E é fundamental que você, estudante, realize essa atividade no seu caderno e você que está acompanhando essa aula apenas pela televisão, não está acessando o aplicativo Aula Paraná e o Google Classroom, que você realize essa atividade e encaminhe ela para a sua escola ou colégio para que a sua presença possa ser validada. E você que está acompanhando as aulas pelo aplicativo Aula Paraná e interagindo com o seu professor ou professora no Google Classroom, também é importante que você realize as atividades propostas para garantir a apropriação do conhecimento. Então olha lá na tela, nossa atividade. Diferencie monopólio de cartel e cite exemplos. Então eu quero que você explique o que é monopólio, o que é cartel e ainda que você apresente alguns exemplos. O tempo está na tela, vai lá!
bem, estudante? Espero que você tenha conseguido realizar essa atividade. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos ver um pouco sobre a evolução histórica do petróleo. Então, lá na tela, se você já for acompanhar, a humanidade conhece o petróleo desde a antiguidade, mas é a partir da metade do século XIX, a mecanização e a expansão das ferrovias trouxe um aumento da necessidade de uso de lubrificantes, os quais até então eram produzidos com óleo de baleia, cujos preços eram mais elevados. Então, o que a gente percebe? Que o petróleo ele já é conhecido desde a antiguidade, mas é apenas a partir de 1840, 1850, com o aumento da mecanização que ele passa a ter uma maior importância. Porque até então todos os lubrificantes e os óleos combustíveis utilizados para as lamparinas eram provenientes das baleias. Mas a redução do número de baleias presentes nos oceanos em função da grande caça e da grande necessidade do óleo de baleia fez com que o custo desse óleo ficasse cada vez mais alto e a sua eficiência também não era tão elevada quando comparada ao petróleo. Então é a partir daí que nós temos o uso e o petróleo se tornando mais importante para a nossa sociedade. E aí você já vai ver na tela que o primeiro poço petrolífero com finalidade comercial foi perfurado na Pensilvânia em 1859. E a partir daí foi empregado como fonte de energia e combustível para os meios de transporte e como matéria-prima para uma infinidade de produtos. Então, em 1859, nós temos o primeiro poço de petróleo sendo explorado comercialmente lá na Pensilvânia, Estados Unidos da América, aonde percebeu-se essa importância do petróleo e criou-se um poço, o primeiro poço de extração comercial. Mas o grande detalhe é que já haviam prospecções de petróleo anteriores a essa data. Porém, a primeira prospecção comercial com o objetivo de comercializar o petróleo foi em 1859. Também é importante você perceber que o petróleo vem ganhando cada vez mais importância. Então, olha lá na tela que, devido à legislação dos Estados Unidos da América, que garante ao proprietário da área posse também do subsolo, pequenos proprietários de terra passaram a explorar o petróleo sem controle. E os Estados Unidos da América passaram a ser autossuficientes na produção de petróleo. A maior parte dos países do mundo, quando uma pessoa é proprietária de uma terra, de um pedaço de terra, de uma área, ela tem o direito sobre aquela superfície. Mas aquelas riquezas presentes no subsolo pertencem ao Estado ou à União, a exemplo do que acontece no nosso país. Porém, a legislação dos Estados Unidos, ela previa o direito da posse também a tudo aquilo que estava no subsolo. E isso fez com que nos Estados Unidos, a partir de 1860, 1870, surgissem inúmeros poços de petróleo. A exploração fosse realizada de forma descontrolada, aonde nós tínhamos nos Estados Unidos uma infinidade de poços de petróleo e o mercado passou a se tornar autossuficiente. Então você tem que lembrar também que quando a oferta de um produto é grande, o preço desse produto ele acaba caindo. E aí, devido a essa grande situação, essa grande oferta de petróleo disponível no mercado estadunidense, começam a acontecer algumas coisas. Vamos acompanhar ali na tela. Com a oferta era imensa por o petróleo, o mercado virou um caos. Já aí você vai perceber o seguinte, que nos Estados Unidos da América o mercado virou um caos. Por quê? Eram muitas fontes de extração de petróleo. Mas não quer dizer que isso só estava ocorrendo nos Estados Unidos. Em outras partes do mundo, como no continente europeu, também haviam empresas, haviam grupos de pessoas que estavam realizando prospecções de petróleo. Isso acontecia no continente europeu e no continente asiático, conforme você pode ver ali na tela no segundo parágrafo. Em países europeus e asiáticos também ocorria a exploração do petróleo. Mas, por diferenças da legislação, o subsolo era do Estado e este regulamentava a exploração do ouro negro. Então, diferente do que acontecia nos Estados Unidos, a regulamentação da exploração de petróleo ficava em cargo dos países. Eles acabavam controlando e concedendo o direito a algumas pessoas realizarem essa exploração. E aqui, na próxima tela, você já vai ver um senhor bastante elegante ali do lado direito da sua tela, John Davidson Rockefeller. Uma pessoa de vital importância para a indústria petrolífera mundial, não apenas para os Estados Unidos, mas com proporções mundiais. Vamos ver ali, ó.
John Davison Rockefeller, que viveu entre 1839 e 1937, ele percebeu o caos e entrou no mercado de transporte e refino de petróleo, garantindo a compra da produção do petróleo bruto. E passou também a comprar refinarias e passou a ter o controle do preço do petróleo e dos seus derivados. Então, o John Rockefeller percebeu que havia uma grande produção de petróleo, mas não havia uma logística de distribuição, de transporte e de refino desse petróleo. E ele, muito sábio, acabou realizando a compra do petróleo de várias refinarias e de vários produtores de petróleo bruto, passou a ter o controle de várias refinarias e passou a realizar a comercialização dos derivados do petróleo. Então, John Rockefeller começou a entrar no mercado petrolífero e também começou a adquirir refinarias. E essas ações propostas aí por John Rockefeller fizeram com que ele rapidamente tivesse o controle do mercado petrolífero dos Estados Unidos. Olha lá na próxima tela, ó. Rockefeller cria a empresa Standard Oil Company, que se destaca por padronizar os produtos e estabelecer os preços dos derivados de petróleo, tornando assim mais fáceis serem utilizados e garantindo seus lucros. Então ele cria essa empresa Standard Oil Company, que tem por objetivo padronizar o petróleo. Até a palavra standard está referindo-se a um padrão, uma referência. Então, quando ele cria essa empresa, ele está já controlando a produção de petróleo e o refino e a comercialização do petróleo. E devido à indústria automobilística que estava se desenvolvendo em paralelo à indústria do petróleo, cada vez mais a demanda por produtos derivados do petróleo e por combustíveis para os automóveis que estavam sendo desenvolvidos passavam cada vez a ser mais necessários. E aí John Rockefeller vai crescendo junto com a indústria automobilística. A exemplo do que você pode perceber aqui, ó, nessa próxima tela. Nessa próxima tela, você está vendo do lado esquerdo Henry Ford junto a um veículo produzido por ele. Nós não podemos deixar de falar de John Rockefeller sem falar de Henry Ford, porque ambos se desenvolveram no mesmo período. Henry Ford, por meio das suas técnicas de produção em série, padroniza a produção e consegue produzir uma grande quantidade de veículos a um preço baixo, veículos movidos a gasolina, proveniente do petróleo. E para o motor a combustão interna funcionar, também há necessidade de que se tenham lubrificantes na estrutura interna do motor, e esses lubrificantes também sendo provenientes do petróleo. Então perceba o quanto a indústria automobilística e a indústria do petróleo caminham juntas. E para a gente conseguir compreender tudo isso, olha lá na tela. Agora é o nosso quiz. Para a gente conseguir compreender melhor o papel de John Rockefeller dentro do contexto do petróleo, vamos realizar o próximo quiz. Qual foi o papel de John Rockefeller na indústria petrolífera dos Estados Unidos? Letra A, foi o maior proprietário de terras e assim se destacou na extração de petróleo. Letra B, foi responsável por padronizar o refino de petróleo e criou a Standard Oil Company, que se fixou como um monopólio no mercado petrolífero. Ou a letra C, foi o proprietário do primeiro poço comercial de petróleo na Pensilvânia. O que você acha? Letra A, letra B ou letra C? Vai lá! Muito bem, estudante. O que você acha? Letra A, letra B ou letra C? Vamos acompanhar lá na tela a resolução desse quiz.
Ali na tela para você, ó, letra B. Ele foi responsável por padronizar o refino de petróleo, criou a Standard Oil Company, que se fixou como um monopólio no mercado petrolífero. Então vale destacar que Rockefeller controlava o mercado petrolífero, pois a Standard Oil Company era a única empresa, era a maior empresa, a mais poderosa nos Estados Unidos, e ela controlava o mercado petrolífero. Daí a importância da definição de monopólio lá no começo da nossa aula. Dando continuidade aqui à nossa aula, acompanhe ali na tela, ó, a quebra do monopólio. Após anos de batalhas judiciais, Rockefeller foi obrigado a dividir a sua empresa em 34 empresas independentes e concorrentes entre si, para garantir a quebra do monopólio. Mas as empresas continuavam sendo de John Rockefeller. Então a legislação dos Estados Unidos, o Congresso estadunidense, por uma pressão muito grande dos outros produtores de petróleo e ainda dos outros refinadores de petróleo que estavam à beira de uma falência em função das políticas propostas por John Rockefeller, pressionaram o Congresso estadunidense e este criou uma lei regulamentando e acabando com o monopólio. E as decisões que vieram a serem promovidas a partir dessa legislação resulta na quebra do monopólio de John Rockefeller. Quando a gente fala nessa quebra de monopólio, o que nós estamos dizendo? Que a Standard Oil Company ela passa a ser dividida em 34 empresas. Porém, todas essas empresas continuam sendo empresas de John Rockefeller. A única coisa é que, legalmente falando, nós temos 34 empresas diferentes, 34 empresas atuando no ramo petrolífero, com conselhos diretivos diferentes, porém todas essas empresas ainda pertencendo a John Rockefeller. E aqui na tela também você vai ver que no mundo em paralelo nós tínhamos outras empresas petrolíferas. Vale um destaque para a empresa chamada Shell, que antes de se tornar uma distribuidora, uma refinadora de petróleo, era uma empresa de transporte de conchas, uma empresa holandesa. Então olha ali na tela, ó. Em paralelo haviam explorações de petróleo na Europa e na Ásia. Vale destacar que as empresas petrolíferas estavam se firmando nesses continentes e controlando os mercados locais. O poder de Rockefeller era nos Estados Unidos. Então, John Rockefeller tinha uma atuação muito grande nos Estados Unidos neste momento. E em paralelo, na Europa e na Ásia, nós tínhamos outras empresas se fixando. Aqui na tela para você. Como o petróleo ganhava uma importância global, surge o cartel denominado As Sete Irmãs, formados por 5 empresas, frutos da dissociação da Standard Oil Company, e 2 empresas europeias, uma holandesa e uma britânica, a Shell e a BP, British Petroleum Company. Então essas empresas acabaram se formando, essas 7 irmãs, 7 empresas, 5 sendo de Rockefeller, e essas empresas passaram a controlar o preço do petróleo mundialmente. E aí nós temos um cartel se estabelecendo. E aqui na tela para você, nós vamos ver que o petróleo no mundo, onde o objetivo das 7 irmãs era justamente controlar o preço do petróleo no mercado global, haja visto o aumento da sua procura, em especial em função da ascensão da indústria automobilística. É aquilo que nós já falamos, com a ascensão da indústria automobilística, cresce a procura pelo petróleo. E no petróleo no mundo, o que acontece? Nós temos ali na tela, ó, o poder das 7 irmãs passa a cair quando vários países realizam a estatização do petróleo e passam a controlar a exploração petrolífera em seus territórios. E em 1960 temos a criação da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, em vários países começamos a ter uma mudança na exploração do petróleo, onde ocorre uma estatização. Empresas estatais são criadas, ligadas aos governos dos países com o objetivo de controlar e regulamentar a exploração de petróleo. E isso promove uma série de mudanças e faz com que o poder dessas 7 irmãs comece a cair, e aí nós temos o surgimento da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Mas esse vai ficar para a próxima aula. Então agora aqui na tela para você, vamos ver o nosso próximo quiz. Qual era o papel das 7 irmãs no mercado petrolífero? Letra A, controlar o preço do petróleo no mercado global. Letra B, desenvolver políticas públicas de nacionalização do petróleo. Ou letra C, formação de um monopólio sob o controle de Rockefeller. Você estudante e você que está acompanhando essa aula do programa Aula Paraná, o que você acha? A, B ou C?
Muito bem, estudante. Letra A, letra B ou letra C? Olha lá na tela a resolução. Letra A, controlar o preço do petróleo no mercado global. E agora nós vamos para a nossa segunda atividade. Pegue seu caderno, caneta e vamos lá anotar. Como podemos descrever a evolução histórica do petróleo? Faça uma síntese de tudo que nós trabalhamos até o momento sobre o petróleo. O tempo está na tela, vai lá! Muito bem, estudante. E agora, para a gente caminhar rumo ao final da nossa aula, eu vou deixar para você uma sugestão de vídeo para você. Se você apontar o seu celular para o QR Code que vai ficar aparecendo na sua tela, você vai ser direcionado para o canal do History Channel. E lá tem um documentário muito interessante que apresenta toda a evolução do petróleo no mundo. Eu vou deixar o QR Code um pouquinho na tela para você poder apontar o seu celular e capturá-lo, ou ainda anotar o endereço que se encontra na parte inferior do QR Code. Vai lá! Muito bem, estudante. Vamos agora à revisão da nossa aula. Se você perceber, na nossa aula de hoje, nós tratamos um pouco sobre a evolução histórica do petróleo, sobre o papel de Rockefeller, da Standard Oil Company e da evolução do monopólio e do cartel em torno do petróleo. Quero muito agradecer a você, estudante, a você, família de estudante, a você que não é mais estudante, que está acompanhando as aulas. Muito obrigado por permitir a nossa entrada na sua residência. A você, Lígia, nossa intérprete de Libras, muito obrigado. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.